tarde. Boa tarde, queridos e amados irmãos, mais uma vez chegando na plataforma do Facebook, mais uma vez para transmitir a palavra de Deus aos corações dos amados irmãos e esperando que esta tarde você possa ser muito abençoado na presença de Deus, na presença do Senhor, e que Deus possa continuar falando ao seu coração e falando também ao meu coração, tá bom? Aleluia. Glória a Deus. Você está vendo a luz do sol aí na janela? Hoje está fazendo muito calor aqui em Belo Horizonte, não está fácil. E por aqui em Belo Horizonte não está fácil. E agora à tarde eu vou falar sobre um tema muito abençoado para os amados irmãos, baseado no Salmo 51. Salmo 51. O Salmo 51 conta a história do rei Davi, uma confissão de pecado do rei. O Salmo 51 é um dos salmos mais tristes que existe na palavra de Deus, mas também ao mesmo tempo que é um salmo que mostra o pecado de um rei, o pecado de uma liderança, o pecado de Davi. Mas também é um salmo que mostra a alegria do perdão, a alegria de ser perdoado, a alegria de conseguir a justificação, né? Então a grandeza de Deus é essa. Deus é o nosso Senhor maravilhoso e é lindo quando a gente vê Deus perdoando o teu filho, Deus perdoando o teu servo, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu vou ver se eu compartilho aqui no Face, aqui no celular, para alguns irmãos que estão aí ligadinhos, nos assistindo, né? E quem sabe a gente consegue convidar mais alguns irmãos para estar com a gente nessa tarde tão gloriosa de poder e graça, em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou ver se eu consigo enviar para o WhatsApp. Eu tenho bastante amigos ali que assistem com a gente, né? A palavra de Deus e eu creio que vai ser bênção de Deus poder compartilhar com eles esta palavra vinda do coração de Deus para o seu coração. Aleluia. Louvado e bendito, soberano é o nome do Senhor. Aleluia. Então vamos lá, queridos e amados irmãos, vamos entrar na pregação, porque o tempo não nos espera. Aleluia. Salmo de Davi. O Salmo 51 de Davi. O pecado de um rei. Aleluia. Na minha Bíblia de Shaide, né? Diz assim a palavra de Deus: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim.
Pequei contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. E eis que te comprases na verdade, no íntimo, me recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei curado. Lava-me e ficarei alvo mais que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que me esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me recuses na tua presença. Não me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, meu Deus. Davi está sentindo muito triste, né? Quando Davi pede para que Deus faça a restituição da alegria dele, para que Deus faça a restituição da sua alegria, do seu coração de novo. Indicando que o rei estava muito triste, estava muito magoado com aquela situação que estava passando naquele momento. E agora o rei está recolhido nos seus aposentos, mas ele não consegue dormir. Ele não encontra solução para o seu problema e nem para a sua causa da sua ferida e do seu pecado que está diante dos seus olhos. E ele então começa a pedir perdão a Deus, a pedir perdão ao Senhor, por tudo que ele tinha feito, por tudo que ele tinha cometido em Israel. Ele tinha matado, ele tinha tirado a vida de um homem, ele tinha destruído a sua aliança para com Deus. O salmo que eu li para você é um dos salmos mais tristes que tem em toda a palavra de Deus e eu quero que você entenda. Viver em pecado é muito triste. Viver em pecado é uma das coisas mais terríveis que tem na vida do homem, na vida do ser humano. Viver em pecado não é bom. Viver em pecado é o mesmo que você viver buscando alguma coisa que você sabe que você não vai conseguir. Você está buscando e você sabe que você não vai conseguir porque você está em falha para com Deus. Você sabe que você falhou contra Deus e o que você fez não foi legal e você está com problema com Ele. Apesar de Davi era um guerreiro. Davi, ele era um homem de guerra. Davi, ele era um homem que estava sempre no campo de batalha, ele estava sempre guerreando as guerras do Senhor, e mesmo assim, Davi, ele sabia que ele tinha pecado. Ele sabia que ele tinha pisado no tomate, que ele tinha saído fora da linha, né? Ele tinha saído fora da linha e isso estava causando um problemão para Davi. E agora Davi está sem saber o que fazer. Davi não sabe o que fazer. Ele está numa situação de penúria, está numa situação de grande tristeza. E Davi, ele se encontra sozinho. Todos do palácio haviam abandonado o rei. Porque o rei, ele se recolhe nos seus aposentos. Ele se recolhe nos seus aposentos e ele fica ali
Davi, ele tinha planejado aquele plano maquiavélico para matar um homem em batalha, o marido de uma mulher. Uma mulher que era vizinha do rei e que morava ao lado do palácio. Morava logo ali, ao lado do palácio, e o rei sabia disso. E o rei queria de toda maneira conseguir conquistar aquela mulher, a confiança dela e tê-la em seus braços e possuí-la. Mas nós sabemos que a situação de Davi não era boa. Ó bem, acende a luz aí para mim. Parece que ficou pior. Não tá bom. Aleluia. Então o texto sagrado, ele é muito rico quando ele fala sobre o rei Davi. Quando eu uso a palavra guerreiro para vocês, eu estou dizendo que isso nos traz uma imagem de alguém rápido, de alguém vigoroso, alguém forte, em essência. Guerreiro é uma imagem de alguém ríspido, rude, né? Às vezes rude. Mas Davi era alguém totalmente sensível à voz de Deus. Ele amava ouvir quando Deus falava com ele, quando Deus estava apto a falar com ele, Davi estava pronto para ouvir o Senhor. Aleluia, sempre ele dava ouvido à voz do Senhor, o profeta vinha, Davi aceitava a palavra do profeta, a exortação do profeta, a correção do profeta, o profeta Natan. Aparecida Fernandes, seja bem-vinda, a paz do Senhor. Antônio Brito, seja bem-vindo, a paz do Senhor. Ana Lúcia Lima, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Davi vivia de salmos. Davi, quando chegou aos 69 anos, aos 65 anos, aos 70, Davi ficou acomodado dentro do palácio. Davi, ele não saía mais para a guerra, ele não saía mais para as batalhas, e Davi ficava mais tempo dentro do palácio do que no campo de guerra devido à idade. E Davi então se tornou moleirão, preguiçoso. Ele se tornou aquele rei que, para ele, o que viesse estava bom. Ele não estava preocupando com o que iria acontecer ali. Davi não queria saber, mas Davi, olha, aleluia. Então, meus amados e queridos irmãos, estaremos orando, Antônio Brito, pela sua família, em nome de Jesus, meu querido. Irmã Lucinéia Rodrigues também, seja bem-vindo, minha querida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Talvez Davi, eu creio que Davi foi um dos reis, foi um dos homens que Deus mais usou para, dentro da dinastia de Israel, para governar Israel. Davi foi o rei mais usado por Deus. Inclusive, Israel não perdeu nenhuma batalha sobre o comando de Davi, sobre o comando do rei Davi. Davi, ele vivia aquilo que ele escrevia, Davi vivia aquilo que ele tocava, Davi vivia aquilo que ele pregava e que ele escrevia nos salmos. Ele cantava louvores, ele vivia os louvores que ele cantava.
Ninguém nunca foi um orador como Davi era, um orador exímio e com desejo de andar com justiça e retidão diante de Deus. Ele andava com retidão. Um dos servos do rei Saul não hesitou em dar testemunho de Davi ao rei Saul. Davi ainda não estava no trono, Davi ainda não estava sentado no trono em Israel E o interessante é que o texto nos conta que lá em 1 Samuel 16 e 18, esse cidadão, aleluia, ele chegou perto do rei Saul e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé. As pessoas estão te vendo. As pessoas te conhecem. João Lucas, as pessoas estão te vendo, as pessoas te conhecem. As pessoas sabem quem você é. Eles entendem, sabem o que você faz, o que você vive. Eu tenho visto um filho de Jessé, o belemita. Eu tenho visto ele. As pessoas sabem que você é importante no reino. As pessoas sabem que você é importante no reino de Deus. As pessoas sabem, Antônio, as pessoas sabem que você é importante. Que você tem talento. As pessoas sabem que você é diferente. Eis que eu tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Ele é músico. Ele é valente. Aqui fala sobre valentia, mas hoje você vê a valentia dos crentes tentando expulsar o demônio de uma pessoa. Davi ia para o campo de batalha, ele matava homens. Ele dizimava cidades inteiras. Ele dizimava e matava milhares e milhares. Quando ele estava entrando em Jerusalém dançando e tocando a tua harpa, a sua esposa começou a rir do rei, porque achou engraçado o rei dançando, né? Mas esse jovem dando testemunho de Davi, ele sabe tocar, ele é valente, ele é vigoroso. Eu gosto de crentes assim. Eu gosto de crentes desse jeito, valente. Eu gosto de crentes desse jeito, valente. Crentes vigorosos. Crentes valentes que não fogem quando vem a luta. Crentes que não fogem quando vem a tempestade. Crentes que não fogem quando vem o problema. Quando vem a tempestade. Crentes que não fogem quando vem o problema. Quando vem a... Aleluia! Glória a Deus, Senhor, ensina-me a ser valente. E ele fala que ele sabe tocar. Ele é um poeta. Ele é um cantor. Ele é um músico. Mas Davi também. Você pode compartilhar a live para mim, Antônio Brito? Compartilha aí para mim, meu querido. Você pode compartilhar, Lucinéia? Compartilhe para nós. Além de saber tocar, além de ser valente, vigoroso, ele é homem de guerra. Homem de guerra. Davi não fugia de uma guerra. Davi, ele também não fugia de uma peleja. Davi não fugia de uma batalha. Davi, ele sabia matar gigantes. Ele era matador de gigantes. Davi trabalhava com pedra do rio Cedron. Davi sabia lidar com seu bodoque. Ele colocava a pedra ali dentro do seu bodoque, não é? Espécie do enxilingue, e ele lançava pedras contra o inimigo e os matava. Amados e queridos irmãos, é gente assim que Deus está procurando. Deus não está procurando pessoas para aprender a ganhar dinheiro.
Deus não está procurando alguém para te ensinar como você vai ficar rico. Deus não está procurando alguém que vai te ensinar como que você vai prosperar da noite para o dia. Isso é lenda. Ninguém dá dinheiro de graça para ninguém. Ah, eu sei, você confia nesse negócio de Kawaii, de TikTok, meu querido. Deus está procurando homens e mulheres valentes, pessoas que tenham vigor para lutar na guerra. A Bíblia diz também que ele era prudente em palavras. Ele falava sempre no momento que era preciso. Ele falava sempre no momento que era necessário. Ele não se preocupava em ficar calado. E hoje em dia, o verdadeiro sábio é aquele que se mantém em silêncio, é aquele que fica em silêncio quando tudo vai mal. O falador, aquele que gosta de ficar falando, não adianta. Você entendeu? Deus está pedindo de nós menos conversa e mais ação. O que estamos vendo hoje no meio da igreja é muita conversa, muita coisa chula, muita coisa vazia, muita coisa que não era para ser conversado nem ensinado. Gente, hoje temos seminário para tanta coisa na igreja. Como eu disse há uns minutos atrás, um seminário como ficar rico, seminário como ter um casamento brindado, um seminário como ficar cheio do Espírito Santo, como você vai prosperar, um seminário como você entra na presença de Deus, seminário como se comportar dentro da casa de Deus, seminário como ler a Bíblia em um ano e por aí vai. Seminários, em cima de seminários. E você vai gastando dinheiro com aquilo. Você joga o teu dinheiro fora e vai embora para o ralo. Deus está te procurando, meu irmão. Deus está te procurando, minha irmã. Ele está te procurando porque Ele quer pessoas que saibam tocar e que saibam louvá-lo, que seja valente, que tenha vigor, que seja homem de batalha, homem de guerra e que seja prudente em palavras e de gentil presença. Todo lugar que você vai, as pessoas te amam, as pessoas gostam de você. Porque a sua presença agrada as pessoas. Aonde você vai, as pessoas se sentem bem com a sua presença. Gente, isso é lindo, né? Olha, isto é muito bom. É bom mesmo. Glória a Deus. É muito bom. Por conta desse testemunho, Davi foi convidado a tocar harpa no palácio. O rei então disse para o seu servo: traga esse jovem para o palácio. Você é valente, Deus está te chamando para o palácio. Você, irmã, é homem de guerra, Deus está te chamando para o palácio. Ele foi convidado a tocar harpa no palácio do rei Saul, a fim de ajudá-lo em seu momento de dor, em seu momento de depressão. O Senhor, você sabe, Ele tirou o trono de Saul e o deu a Davi, homem segundo o seu coração. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E é isso que eu quero que você seja, não segundo o coração da igreja, não segundo o coração não segundo o coração das pessoas. Maria Antônia, seja bem-vinda, minha querida, Deus te abençoe. Mas Deus quer que você seja segundo o coração dele, uma mulher segundo o coração de Deus. Sara era segundo o coração de Deus. Rebeca era segundo o coração de Deus. Raquel era segundo o coração de Deus.
Aleluia. Ana era segundo o coração de Deus. Débora era segundo o coração de Deus. Abigail era segundo o coração de Deus. Esther era segundo o coração de Deus. Aleluia. 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 Louvado e bendito e soberano é o nome do Senhor. Deus quer que você seja segundo o seu coração. Ele disse que aquele que não for segundo o meu coração, eu vou retirar da minha presença. Saul saiu porque não era segundo o coração de Deus. E há muita gente na nossa liderança, há muita gente em cima dos altares, há muita gente fazendo coisas para Deus. Eu disse coisas. Nós temos tanta coisa hoje no seio da igreja que não está nivelado com aquilo que Deus quer. Esse negócio de show gospel, ele não pertence a Deus. Esse negócio de troféu talento não pertence a Deus. Esse negócio de congresso e mais congresso sobre finanças, Deus não quer saber disso. Esse negócio de G12 não pertence a Deus. Esse negócio de ficar em retiro 3 dias e depois você sai dizendo igual louco, vi Deus face a face e a minha vida foi mudada. Isso não pertence ao nome do Senhor. Deus não deseja isso para o seu povo. Por quê? Porque comunhão com Deus, vida com Deus, amizade com Deus, é todo dia e toda hora. Porque Deus, Jesus, Ele quer andar com você. Jesus quer falar com você. Jesus quer que você seja como Ele. Jesus quer que você esteja alinhado com Ele. Em pensamento, em oração, em graça, em virtude, porque você é filho da promessa e Jesus é a sua promessa. Olha, a Bíblia diz que o Senhor tirou o trono de Davi, Deus tirou o palácio de Saul, Ele tirou o trono de Saul. Olha, esse negócio que Deus não tira os dons, isso é conversa fiada. Há dons são irrevogáveis. Se você não usar os dons que Deus te deu para engrandecer o nome do Senhor e você viver uma vida de pecado, uma vida de sujeira, o dom que você tem vai ser retirado e vai dar para outro. Olha, nós não podemos brincar com essas coisas sagradas. Ou você vive para Deus ou você vive para o diabo. Vocês estão vendo gente sendo recolhida em cima do altar. Você está vendo pregadores pregando e de repente eles caem no meio do altar, teve um mal súbito e morrem. Esta semana, ou semana passada, não sei, teve um cantor aí que ele estava cantando em cima do altar, no meio de luzes coloridas, em meio aparecendo mais uma casa, uma boate, parecendo mais uma casa de show mundano, tudo colorido. E ele estava cantando, entoando, sei lá, um hino ou algo assim, e de repente ele caiu no chão. Ele morreu, ele tinha apenas 31 anos. O seu filho acabou de nascer. Eu nem sabia disso, a minha esposa que comentou comigo. As pessoas estão dentro da igreja, eles estão morrendo. Você acha que Deus está com brincadeira? Você acha que Deus está jogando ping-pong com você? A aparência do mundo é terrível. Essas luzes coloridas apareceu no ministérios evangélicos, foi aí nesses últimos 10 anos, vindo da América do Norte. Igrejas pintadas de negro, os púlpitos todos de negro, o pregador vestido de negro, ambiente todo na escuridão.
Na hora da pregação, na hora de cantar alguma coisa para Deus, eles apagam a luz e somente uma luz branca em cima do altar, em cima do ídolo, em cima daquele cantor que virou um ídolo, uma estrela. E todos dizem: estamos servindo a Deus. Não estão. Não estão. Boa tarde, Adari. Eu prego tantas verdades aqui nesta live que se fosse pregada na televisão, que se fosse pregado em nossos rádios, se fosse pregado no Brasil em via satélite, eu creio que muitos ficariam espantados, porque ninguém prega mais estas coisas em cima dos altares. Os pregadores estão medrosos. Hoje nós temos que falar algo que agrada o povo. O cardápio tem que ter aquilo que agrada o povo. Porque se você não agradar o povo, você não recebe nem a oferta, nem o cachê. Ele desliga o seu microfone. Deus tirou o trono de Saul e o deu a Davi. Porque Davi era homem segundo o coração de Deus. Esse foi o motivo. Deus tirou porque Davi era segundo o seu coração. Deus tirou. E Deus está tirando a vida de muita gente que está cantando hinos estranhos. Deus está tirando a vida de muita gente que está pregando coisas estranhas. E se prepare, porque a colheita que Deus está fazendo vai continuar ainda, e você vai ver grandes pessoas, gente famosa no meio artístico, gospel, sendo recolhidos por Deus. Deus está limpando a tua igreja. Aos 40 anos, Davi foi coroado o rei em Jerusalém. Aos 40 anos. E hoje você vê menino de 5 anos, de 6 anos, pegando o microfone, ocupando um altar e pregando em cima de um altar. Olha lá o pastorzinho. Olha lá o homenzinho de Deus. Não existe negócio de homenzinho de Deus. A Bíblia diz que houve um homem, o nome dele era João, que apareceu às margens do rio Jordão pregando: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Homem, com H maiúsculo. Homem. Homem. Eu estou cansado de ver tantos efeminados em cima dos púlpitos das igrejas, Adari Rodrigues. Pregadores que falam uma voz fina. Pregadores que fazem limpeza de pele, pregadores que colocam botox, pregadores que fazem a unha na manicure. Meu Deus! Aonde que esta geração vai parar, gente? Onde que esta geração vai parar, gente? Onde que esta geração... Ana Lúcia Lima, a praça é o melhor lugar para você pregar contra isso, minha querida. Abra os seus pulmões. Nem que eles chegam e comecem a te procurar e bater no teu portão. Agora você me pergunta, por que a igreja está doente? Por que as pessoas estão doentes? Falar em doença, eu quero perguntar a Zelir Quadra, como é que está a sua mãe? Sua mãe melhorou? Ela saiu do CTI? Leôncio Ferreira, seja bem-vindo, meu amado.
Quando você for cantar e louvar para Deus, não faça show, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Você quer aprender o que é louvor? Você quer aprender o que é louvor? Ouvir algo sublime, algo que nasce no coração de Deus? Ouça o pastor Dimmer Swagger cantando. Vai no YouTube, pesquisa lá louvores de Dimmer Swagger e você vai aprender o que é louvor, o que é louvar. E você vai ver o que é louvar. Mas cantores e pregadores da mídia que estão aí com seus ministérios itinerantes, tome cuidado porque Deus está recolhendo muita gente. Deus não aceita uma viagem falsa, Deus não aceita uma adoração falsa, Deus não aceita um sacrifício pagão. Não dá na gente aquela impressão que hoje tudo é válido. A internet é terra de ninguém. Você vai lá no Kauai, o que você vê de pregadores brincando com as coisas de Deus. Gente, Davi coroado rei de Israel com 40 anos, porque ele tinha tido várias grandes conquistas militares. Ele teve a sua fama espalhada por toda a terra. Tudo veio depois que ele foi provado. Davi foi provado, Jessé, o belemita. Deus disse a Samuel: enche o teu chifre de azeite e vem. Porque eu tenho escolhido alguém da família de Jessé para seja rei. E Davi estava no campo, apacentando as ovelhas e as malhadas. Ele não estava no banquete no palácio. Ainda menino, Davi não estava no trono ainda reinando. Davi tinha somente os seus 7, 8 aninhos de idade. Davi não estava em cima de um púlpito pregando. Davi, ele não estava com seu terno, sua gravatinha, com a Bíblia na mão. Davi, ele estava com o cajado de Jessé. Ele estava lá no pasto, pastoreando, trabalhando, sol a sol, dia a dia, chegando em casa só de noite, sendo preparado no campo, preparado na batalha, preparado para ser um guerreiro do Senhor. Mas hoje você vê esses caras fazendo limpeza de pele. Leôncio Ferreira, você já viu um negócio desse? Você vê o pentear do cabelo dos caras, dá até nojo. Meu Deus. Eu não sei. Eu não sei o que vai ser da igreja, mas uma coisa eu sei. Deus não vai permitir que ela continue andando nesse ritmo, fora da rota. Maria Antônia, fora da rota. Fora da rota, gente. Davi foi preparado. Davi teve que matar o gigante com seus 15 anos, 17 anos de idade. Deus disse: Davi, primeiro eu vou te preparar no campo. Davi, eu vou te preparar no deserto. Davi, eu vou te preparar no louvor. Davi, eu vou te preparar na harpa. Davi louvava? Ele louvava. Davi compunha hinos. Os salmos 150 salmos, todos de louvores a Deus. São hinos. Ele era poeta, mas Davi também era guerreiro. Davi era pastor de ovelhas. Davi liderava. Davi era homem. Homem. É o que está faltando hoje na obra de Deus. Homens.
para que pregue a verdade, para que pregue pelo menos 5% do que eu estou pregando aqui. Você sabe por que eu não estou agendando tantas igrejas para pregar? Havia a época que eu tinha mais de 15 igrejas por mês para pregar. Um dia sim, um dia não, eu estava pregando. Mas o Espírito Santo foi me incomodando. O Espírito Santo foi falando comigo: meu filho, eu te dei uma mensagem e você não deu a mensagem. Eu te dei uma palavra, meu filho, e você não pregou aquela palavra. E Deus disse: não importa se tenha 10 te assistindo, não importa se tenha 1 te vendo, não importa se tenha 3, aonde você for, pregue a mensagem que eu te dei. Entendeu, Leôncio? Cante aquilo que o Espírito Santo te deu. Como tem gente imitando Roberto Carlos dentro das igrejas. Nós temos até um Roberto Carlos na igreja. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida. La 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 la. La 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 la. Gente, a igreja precisa disso. Será que você precisa disso? Tem um Leôncio aqui que canta hinos para Deus. Você não precisa convidar o Roberto Carlos encapado de evangélico para cantar na tua igreja. Agende o Laércio, o Leôncio Ferreira, não é? Leve-o na tua igreja para pregar, para cantar. Meu Deus. Nós temos gente do Maranhão nos assistindo agora. Nós temos gente aqui do sul de Minas nos assistindo agora. Aos 40 anos, Davi foi coroado rei em Jerusalém. Mas agora eu vou te mostrar a fraqueza humana. O que é a fraqueza humana, pastor Abraão? O pecado de Davi. Davi tinha tanto sucesso, mas tanto sucesso, que o sucesso subiu a cabeça do rei. E esse tem sido o problema de muitos crentes, de muita gente, o sucesso. Problema de muitos crentes, de muita gente. Não é, Leôncio? O sucesso. O sucesso. O sucesso é um problema. A idolatria. Eu sou pregador, gente, eu prego em igrejas por todo lado. Olha, eu já preguei nas maiores igrejas de Belo Horizonte. A Batista da Lagoinha tem mais de 30 mil membros aqui na cidade e eu já preguei lá. E eu sei o que é um povo fazer fila para te pedir autógrafo, para assinar DVD. Eu nem sei se existe mais isso, porque eu não vendo mais DVD nas igrejas, mas... E o pregador e o levita, ele fica louco. Meu Deus, o povo me ama. Olha o povo gritando: Davi, 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 nosso campeão. Davi, o matador de gigante. Davi, o nosso rei. Davi, o conquistador. Davi. E não é isso que acontece com a gente? Sucesso, a fama, marketing, mídia, TV, YouTube, Facebook, WhatsApp, Kawaii, TikTok e por aí vai. Todo mundo usa essas plataformas porque eles querem ficarem ricos. Eles querem ficar conhecidos, porque se você não for conhecido, você não agenda igreja. Se você não for conhecido, você não vai em congressos. Se você não for conhecido, você não vai em seminários. As pessoas querem os manda-chuva, os que vivem lá em Brasília. O cara pode ser o maior pecador, o maior ladrão, o maior safado, o maior bandido, mas se ele falar, eu sou crente, toda igreja começa a agendá-lo, Leôncio.
Mas o verdadeiro homem de Deus da periferia, ele não chega nesses lugares. Por quê? Não serve para eles. Porque a maioria dos pregadores da periferia, eles pregam a verdade. Eu agendo dezenas de igrejas pequenas, de 30 membros, 40, 50, 100 pessoas. E eu vejo a diferença das megas igrejas pelas pequenas igrejas do alto da colina, nos bairros da periferia e no morro. Todo sucesso. Davi cometeu um grave erro no seu reinado. Davi estava indo tão bem. Um dia do terraço do palácio, quando ele estava observando, eu não sei se a irmã Maria está me assistindo ainda, hoje tem muito poucas Maria me assistindo, tem vezes que entra um monte de Maria. Maria Helena, Maria Lúcia da Costa, Maria Aparecida, mas hoje só tem uma Maria me assistindo. Se ela ainda estiver aí, né? Maria Antônia. Ela está aqui, ó. Um erro. Jogou tudo por terra. Um dia ele viu do palácio algo lindo, algo estupendo, algo maravilhoso. E não era uma figura qualquer. E ele viu essa mulher tomando banho da tarde. Eu não sei se o sol estava se pondo ou se o sol estava nascendo, mas eu só sei que esta mulher estava lá se banhando, nua, de frente para o palácio. E o rei estava na varanda, ali do palácio, olhando talvez para a natureza, olhando, e o olhar dele foi vagando pelo espaço, e quando bateu naquela linda mulher. E não era uma mulher que tinha botox, não era uma mulher que tinha silicone pelo corpo, era a perfeita natureza de Deus diante dos olhos de Davi. Para mim todas as mulheres são lindas e maravilhosas, mas a minha esposa sou mais bela e mais maravilhosa do que elas. Davi olhou para aquele monumento, Leôncio Ferreira. E as três coisas que derrubam o ser humano, Leôncio, o diabo usou contra Davi: a cobiça dos olhos, o desejo da carne e a soberba da vida. Você quer que eu repita? A soberba da vida, o desejo dos olhos e a cobiça da carne. Ele começou a desejar. É pecado você desejar? Não, não é pecado você desejar. É pecado você desejar algo que não te pertence. E tem muita gente desejando aquilo que não lhe pertence. Ele começou a observar e desejar Betseba. É a mulher do seu general de guerra Urias. E na mesma hora ele manda mensageiros àquela Betseba e diz: Betseba, o rei está te chamando. Como é que você vai desobedecer a ordem de um rei? Como que você vai dizer não? Diga ao rei que eu estou acabando o meu banho. Diga ao rei que eu estou me preparando, que vou estar pronta para o meu marido que está chegando da guerra. Não poderia, naquela época, você recusar o convite de um rei ou o chamado de um rei. Principalmente o rei Davi. O rei Davi. E qual era o propósito de Davi? Conversar com Betseba? Olha, tome cuidado quando você aproxima de uma mulher. Ainda mais essa mulher foi muito bela. Toma cuidado. Não é tomar cuidado com ela, mas tomar cuidado com você. Com você mesmo. Nenhuma mulher vai te seduzir se você não quiser ser seduzido. E a mulher, ela só vai te seduzir se você abrir as portas e você tentar seduzi-la com gracejos, com palavras, com poesias. Ainda funciona isso? Porque eu conquistei a minha esposa foi com poesias.
Eu não sei se ainda funciona. Porque hoje é um jantar fora. Porque hoje é um passeio no shopping. Porque hoje é pegar um cineminha, não é, Leôncio? E depois acaba o programa no motel. Mas, como eu já estou casado há 39 anos, eu não sei como que funcionam essas coisas hoje. Eu já conquistei a minha Rebeca, então eu não preciso mais ficar correndo atrás de. Deixa pra lá. Olha, e Davi então planeja deitar com ela. E a situação começou a ficar pior a cada dia. Posteriormente, ele anda trazer o marido, porque ele olha e Betseba então diz a ele: eu estou grávida. Ó rei, você sabe aquela noite que a gente ficou junto no palácio? Ele diz: sim, sim. Eu acabei engravidando do rei. O que a gente vai fazer, ó rei? Eu vou ser apedrejada. Eu vou ser queimada viva. O que eu faço? O que eu faço? Ela mandou chamar o general Urias. Davi agora iria ter que resolver o problema com o marido. Resolva o problema com o marido. O marido já estava na guerra. 3 meses que o marido estava lá no campo de batalha. E o rei deitando com a sua própria esposa. Depois de 3 meses que durou esse período todo, os pregadores pregam, parece que aconteceu da noite para o dia, mas não foi. 3 meses Davi ficou coabitando com Betseba. 3 meses. Ela ia para o palácio, ela voltava para casa. Ela ia para o palácio, ela voltava para casa. Até que chegou o momento quando ela fala: oh, rei, estou grávida. Aí ele disse assim: agora eu vou ter que resolver a questão. Ele manda chamar Urias, que já estava na guerra há 3 meses, para se deitar com Betseba, para que eles pensassem que a criança que estava sendo gerada era do seu próprio marido. Você imagine agora um general de guerra há 3 meses na batalha, 90 dias, sem ter uma relação sexual com a própria esposa, e o rei fazendo o trabalho dele. O marido está na guerra. E a mulher indo para o palácio, traindo o próprio marido, porque era a ordem do rei: deita comigo. Desde que se acontecer algo lá na frente, eu resolvo. E o pecado de Davi foi se tendo acumulado. Foi acumulando. É por isso, meus amados, que muitos pastores vivem uma vida degenerada em adultério. E eu digo porque eu já vi muitos casos, até mesmo aqui no Brasil, de homens que eram grandes homens de Deus e caíram neste problema do adultério. E quando ficaram sabendo, há meses que ele já estava tendo esse relacionamento fora do casamento. Porque é desejo. O desejo não tem limite. O desejo é insaciável. O desejo da carne. A cobiça dos olhos. Ele planeja aquele plano. Davi tentou convencê-lo a ir para casa. Urias, vá para casa. Urias ficou na porta do palácio. Ele não entrou para dentro do palácio, ele ficou na porta do palácio. Ele ficou na porta do palácio, esperando que Davi o mandasse retornar à guerra. Rei, o que o senhor quer comigo? Eu preciso retornar à guerra. Essa foi a tentativa de Davi em cobrir o seu pecado. Olha, eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Diante dos homens, Davi tentou de todo jeito encobrir o seu pecado diante dos homens. Um dia o seu pecado vai te encontrar. Um dia o seu pecado vai te encontrar.
Um dia o seu pecado vai te encontrar. As irmãs não estão gostando da pregação, não tem nenhuma irmã comentando. Olha só, gente. Meu Deus. O pecado vai te encontrar. Mas eu entendo por que as irmãs não querem comentar. Não tem problema. Olha, eu vou dizer para você, Betseba não tinha nada a ver com isso. A Ana Lúcia diz que ela está se alimentando. Quem está comendo não fala. Né, irmã Ana Lúcia? Quem está comendo não fala, né, Maria Antônia? É porque o alimento está bom. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa foi a tentativa de Davi encobrir o seu pecado. Mas não teve jeito. Um dia o pecado sempre nos encontra. Um dia o pecado encontrou Jonas. Um dia o pecado encontrou Ananias e Safira. Um dia o pecado encontrou Judas. Um dia o pecado vai te encontrar. Meu Deus! E Davi viu que o primeiro plano deu errado. O primeiro plano deu errado. Você pode fazer plano, fazer plano, fazer plano. Não tem jeito, nada fica escondido. Jesus disse, nada que está escondido não ficará escondido, mas será revelado. Olha, gente. Então, o plano deu errado porque o primeiro plano dá errado e Urias não vai encontrar com Betseba. E ele fica parado ali na porta do palácio. Ele era um homem honesto. Pagamos um preço muito alto, Maria Antônia. E ele fica na porta do palácio e então Davi envia uma carta ao comandante do exército para que possa, o nome do comandante era Joabe. E Joabe então recebe uma carta do rei dizendo, coloque Urias na frente da batalha, para que ele possa ser morto. E Joabe, talvez ele nem sabia qual era o plano de Davi em colocar um general de guerra na frente da batalha para ser morto pelo inimigo. Amados, Davi faz de Betseba uma das suas 8 mulheres. Davi tinha 8 mulheres. E ele tinha 60 concubinas que serviam no pátio do palácio.
8 mulheres dentro do palácio. 8 mulheres dentro do palácio. Ele não precisava ter pegado aquilo que não lhe pertencia. O que eu aprendo aqui é que se você não controlar o seu impulso sexual, você se torna um escravo dele. Um escravo. Um escravo. Um escravo do sexo profissional. Um escravo de revistas pornográficas. Um escravo de filmes para adultos. Você se torna um escravo. E tudo indica que Davi já era escravo por essa cobiça da carne. Olha, ela se torna uma das 8 mulheres do rei. E ele providencia a morte do marido dela, cometendo adultério e assassinato. E você sabe quantos meses que Davi passa de tranquilidade depois que Uria morre? 9 meses. 9 meses, e ninguém sabia que tinha acontecido com Urias. 9 meses se passaram. 9 meses. Contaminado pelo pecado e com a consciência cauterizada, insensível, Davi desenvolve um alto, é como se fosse uma anestesia. Ele aprende a dormir bem em cima da transgressão. Ele ficou completamente anestesiado. Ele dorme em cima do pecado. Ele diz, não importa o que muitos pregadores estão fazendo hoje, Leôncio Ferreira, é dormir em cima do pecado. O senso da morte já passou, como diz o rei Agag. Passou o desejo da morte. Até que Samuel cortou ele com aquela espada, degolou Agag. É assim que o pecado tem que ser feito, degolado, tirado. E o rei, durante 9 meses, estava dormindo na sua câmara, normalmente com suas 8 mulheres e com Betseba. Era como se ele tivesse anestesiado. Ele está dormindo bem, em cima do pecado, em cima da transgressão, quando tudo não importa mais. Quando tudo não faz mais a diferença. O pecado deixou de ser pecado para o cidadão. Para ele tanto faz ir ao cinema como não ir ao cinema. Para ele tanto faz ir ao motel como não ir ao motel. Para ele tanto faz continuar traindo a esposa como não traindo a esposa. Ele torna-se insensível, anestesiado, perde o valor da santidade. O leito sem mancha para ele não vale mais nada. Tem muita gente dormindo anestesiado em cima do pecado. Muita gente. É muita gente. Muita mente cauterizada com o pecado. Obrigado, Leôncio, pela palavra de apoio que você colocou aqui. Cauterizada, mente cauterizada. É nessa hora que Deus envia então um profeta para falar com o rei. Então disse Natã a Davi, tu és este homem. Assim diz o Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, Davi. Eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor e as mulheres do seu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e também a casa de Judá. Isto é pouco, Davi. E você acrescentaria tais e tais coisas, ó rei. Irene Piccoli, seja bem-vinda, minha querida irmã. Por que, Davi, você desprezou a palavra do Senhor? Você praticou o mal diante dos meus olhos. Urias o Heteu, você mandou matar a espada. E a sua mulher tomaste por mulher. E você mataste a espada dos filhos de Amon. A mesma espada que você matou os filhos de Amon, você manda matar Urias. E aí Deus dá a sentença de morte para o reino de Davi. A partir de hoje, Davi,
Não se apartará da tua casa a espada jamais da sua casa. Porque tu, Davi, desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Segundo Samuel 12, 7 e 10. Que sentença de morte. Que sentença de desgraça, de maldição na vida de Davi. Como diz a Maria Antônia, o preço é muito alto. Amados, não compensa pecar. Não compensa trair o sangue inocente. Não compensa. Então Davi disse: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. E ele escreve o Salmo 51. Ele escreve o Salmo 51, é justamente o relato histórico de tudo que se passou dentro de Davi. Davi, ele ofendeu o caráter justo e santo de Deus. Você não pode ofender o caráter de Deus, irmão. Quando você peca, você está ferindo o caráter santo de Deus. E uma das primeiras cenas deste episódio que Davi expressa no Salmo 51 é o reconhecimento de que havia feito algo muito grave. E hoje as pessoas perderam a noção das coisas. Tem gente que rouba, tem gente que adultera, tem gente que fala palavrão dentro da igreja, tem gente que trai os irmãos, tem gente que dá cheque sem fundo, tem gente que compra não paga e estão dentro da igreja tomando santa ceia. Fala mal do irmão, odeia o irmão, não olha mais para a cara do irmão, não tem mais comunhão com o irmão, não conversa mais. A igreja virou um bando de fofoqueiros e de fofoqueiras. É fofoca, gente falando do coral, falando do pastor. Uma vez a minha esposa foi convidada para uma reunião de irmãs, e ela disse que tinha mais de 30 irmãs lá, e ela tinha Coca-Cola e suco de laranja e bolo de laranja. Tudo era de laranja. E eles falavam mal de tudo, falavam mal do porteiro, falavam mal do pastor, falavam mal da filha, dos filhos do pastor, da mulher do pastor. Gente, a geração dá vários nomes ao pecado, a fim de minimizar o seu real significado. Hoje em dia é assim. Quando o homem de Deus peca dentro da igreja, e você vai tolerando o pecado daquele indivíduo que é chamado de homem de Deus, toda a igreja sabe do seu pecado que está escondido na escuridão, mas você não age, você não faz nada. O conselho não faz nada, a convenção não faz nada, mas ele é um bom pregador. Ele prega muito bem, ele prega bonito, não vamos poder perdê-lo. E a pessoa então, ela começa tolerando aquilo ali, até que chega a acontecer aquilo que aconteceu no estado da Bahia, de um indivíduo no altar estava tendo relações com outro indivíduo da igreja, e para que a mulher não descobrisse a trama toda, ele teve que matar a mulher, que era cantora, que era levita, e foi levada para o matagal, e estrangulou e matou a esposa. O pecado, ele sempre quer mais. O pecado sempre quer mais. O pecado é insaciável. A Bíblia fala que Davi desejou Betseba. Desejou Betseba. Olha, o nome que dá hoje para aqueles que pecam foi apenas um pequeno erro. O pastor teve apenas um deslize. Ele apenas escorregou. Quer dizer, ele pisou fora da linha. Foi um vacilo. Vamos tolerar ele aqui, não tem problema. O irmão não pode sair da igreja, ele é um dizimista fiel. E o dízimo dele ajuda a pagar o aluguel, pagar a luz, pagar a água, tudo. E a igreja, a liderança da igreja fica sob o domínio de uma família. E essa família fica mandando na igreja. É a família que convida pregador. É a família que paga a oferta do pregador. É a família que convida cantor.
é a família que manda no pastor, é a família que define o salário do pastor. Família grande, poderosas, é que cuida da igreja, que manda na igreja. Tira pastor e coloca quem eles quiser. Tem isso ou não tem? Meu Deus. A Bíblia, ela não chama o pecado de erro. A Bíblia não chama o pecado de deslize, escorrego, pisar fora da linha, pisar no tomate, não. A Bíblia chama o pecado de transgressão. A Bíblia chama o pecado de rebelião. A Bíblia chama o pecado de ofensa contra um Deus que é santo e um Deus que é justo. É o ato voluntário de rebelar-se ou ofender o caráter santo e justo de Deus. Todo dia, quando eu vou deitar, Mário Jorge, seja bem-vindo, meu querido. Todo dia, quando eu vou deitar, me recolher para o meu descanso matinal, eu pergunto a Deus: Senhor, será que eu pequei contra Ti hoje? Me perdoe. Me perdoe, Senhor. Traga à minha memória se eu errei, se eu falhei, se eu menti, se eu gritei com a minha esposa. A minha esposa, ela grita comigo toda hora. Talvez porque eu tenho problema de deficiência auditiva e ela acostumou a falar comigo bem alto. E tem hora que ela grita. É o jeitão dela. Mas eu não grito com a minha esposa. Porque não deve ser assim. Isso vai contra a lei de Deus. Mas ela pode gritar à vontade, eu já sou surdo mesmo. Eu uso até o aparelho de surdez. Não tem problema. Aleluia. Mas, gente, e quando Davi está escrevendo o Salmo 51, ele fala: conheço as minhas transgressões. Você já viu algum pastor aqui no Brasil pecar, cair em pecado e ele chegar e confessar o pecado dele depois, Leôncio? Você já viu? Você já viu? Vamos citar alguns nomes aqui? Não vou citar nome, Deus me perdoe, não vou fazer isso. Mas você já viu? O único pastor que eu vi que caiu em pecado, que pecou, foi o pastor Jimmer Swaggart. Em 1987, quando o pastor Jimmer Swaggart pecou, ele confessou o pecado em rede nacional para a igreja toda. Davi falou: conheço as minhas transgressões. Davi deixou de ser cínico. Davi deixou de ser idiota. E Davi agora passou a ser sincero com Deus. Sinceridade com Deus é o primeiro caminho. Gente, estou falando com alguém. O Espírito Santo não me deixa confundido. Quando Ele dá uma mensagem para a gente trazer, a mensagem é esta: eu não posso mudar, você me perdoa. Ele que me deu a mensagem. Ele deixou de ser cínico para ser sincero. A maioria das pessoas aprende a nada sentir diante dos seus pecados. Pessoas não sentem mais que ele pecou. Você está entendendo? Crentes comerciantes que eu conheço cobram mais de 30% das mercadorias que eles vendem. Você está pecando. Vocês, cantores e pregadores que cobram um absurdo para cantar nas igrejas, vocês que cobram um absurdo das igrejas para pregarem, vocês estão pecando. E graças a Deus que o Leôncio Ferreira não cobra para louvar ao Senhor na igreja. Ele pode até postar aqui, ele é cantor. Ele viaja cantando, pregando em forma de louvor. Lucinéia Rodrigues, comenta aí, minha querida. E Davi
Ele continua dizendo: contra ti pequei. O pecado é rebeldia. O pecado é inimizade contra Deus. É puro, que é justo, que é santo e que é verdadeiro. Eu não quero que você não confunda a acusação do diabo com o convencimento do Espírito Santo. O diabo diz: você pecou, não tem mais jeito, não adianta mais orar. Mas o Espírito Santo chega no teu coração, no teu ouvido, ele fala bem baixinho: você pecou, mas o Senhor é fiel, o Senhor é justo para perdoar ao que verdadeiramente se arrepende e se compadece de nós. Ele é bondoso, ele é cheio de graça e rico de misericórdia. Aleluia! Mas a maior dificuldade que o ser humano tem hoje na vida é reconhecer que pecou. Essa é a maior dificuldade que tem com o ser humano hoje em dia, é reconhecer que ele pecou. Que ele pecou. É impressionante. Que está errado. Sempre atribui o seu erro a alguma coisa ou a alguém. É verdade ou não é? Adão disse que foi por causa da sua mulher Eva, não foi, Irene Piccoli? Veja o que diz o filho pródigo: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus jornaleiros. Arrependimento é virtude divina, Dário. Arrependimento é virtude divina. Tenha virtude de dizer: eu me arrependo. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse a Natã: Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Não morrerás. Veja, não é tão complicado assim quando se deseja verdadeiramente acertar as contas diante de Deus. Mesmo que você esteja devendo demais, não acerta as contas com Deus. Basta dizer: eu quero, Senhor, e dar meia volta, deixar a impiedade e seguir a justiça. Aleluia! Dê meia volta hoje. Chega na tua amante e diga para ela: ontem foi a última noite que eu dormi com você. Chega no dono do bar e diga: hoje foi a última cerveja que eu bebi aqui. Foi a última dose de cachaça. Diga: é a última vez, querida, que eu compro uma garrafa de vinho e coloco na minha geladeira. Glória a Deus! Aleluia! Que Deus é esse? Esse é o dia. Esta é a hora. Este é o momento. Aleluia. Eu sei que eu estou demorando para acabar a live, mas eu já estou acabando. Aguenta aí mais um pouquinho. Eu sei que tem alguns irmãos que entram um pouquinho, 10 minutos, e de repente já saíram da live. O Antônio Brito está desde quando começou. Tristeza profunda pelo pecado. Há uma grande diferença entre remorso e arrependimento. A Maria Antônia está falando: não acaba agora não. Eu só vou acabar quando o Espírito Santo mandar. Estou apenas começando. Há uma grande diferença entre remorso e arrependimento. E a internet dela acabou de cair.
Aí, Maria Antônia, quando voltar você me fala. Remorso. A palavra remorso, ela produz morte, escraviza, somente produz consciência e tristeza. Então não tenha remorso. Você não precisa morrer. Você não precisa ser escravizada pelo remorso, pela tristeza. Mas o arrependimento vai sempre te produzir vida. O arrependimento vai te produzir vida, liberdade. O arrependimento vai gerar para você mudança, transformação, retorno a Deus. Mas infelizmente as pessoas, elas lamentam ter errado, não é isso? Mas não desejam ardentemente uma mudança verdadeira. Você precisa mudar. Mas esse não foi o caso de Davi. Davi tem um comportamento diante do pecado. Ilustra bem alguém que está verdadeiramente arrependido. Ele fala sobre ossos que tu quebrastes. Os ossos significa o corpo inteiro de Davi estava doendo. Pois o corpo que lhe dava sustentação, e Davi estava com seus 65 anos. Amados, a cabeça de Davi doía, seus olhos queimavam, ardiam, seus pés, seus ossos estavam doloridos. E ele então diz: faz-me ouvir júbilo de alegria. Ele era um levita tão alegre, tão feliz. Ele era um poeta, um compositor que compunha hinos para Deus. Ele tocava a tua harpa e o demônio saía de Saul. E agora Davi está com ossos quebrados. Faze-me ouvir júbilo de alegria de novo. Faze-me ouvir júbilo de alegria de novo. Quantos estão deste jeito dentro das igrejas, gente? Quantos? Meu Deus. Toda noção de júbilo. Leôncio, você é cantor, você sabe o que eu estou falando. O dia que você chegar na igreja, Leôncio Ferreira, e você não tiver alegria para cantar, você não vai conseguir cantar, meu irmão. Amados, quantas vezes eu cheguei numa igreja para pregar e eu senti que o Espírito Santo estava triste naquele local, naquela congregação, e eu não conseguia pregar. Vai chegar dia, Leôncio, que você vai chegar numa congregação, numa igreja para cantar, está todo mundo a postos, e você vai dizer: meu Deus, que tristeza, não estou sentindo a alegria do Espírito para te louvar. Não porque você pecou, Leôncio, Deus me livre disso, mas porque o lugar onde você está cheio de pecados. Faze-me ouvir júbilo e alegria de novo. O júbilo e a alegria tinham ido embora, desaparecido. Crentes, vocês que estão pecando e não têm mais alegria. Perderam a alegria de congregar. Perderam a alegria de pregar, perderam a alegria de orar. Acabou todo o cantar da alma, e isto é resultado da culpa. Perdeu toda a alegria da alma, toda a alegria da alma. Em Davi já não havia mais salmos, acabou. Não havia mais salmos. Mensagens
orações. O pecado havia tirado dele toda a espontaneidade de uma vida de devoção e adoração ao Senhor. Amados, esta mensagem é para ser pregada em congressos de grandes igrejas, para trazer o povo de volta à realidade. Davi se sentiu sujo. Davi se sentiu imundo. Davi se sentiu podre, necessitado de ser lavado por Deus. Apaga, lava-me, purifica-me com isopo. Foi essas 7 palavras que Davi falou. Apaga. Transgressões ficam escritas na alma, como escrito de dívida. Fica aqui, ó, gravada no coração. São como vestes sujas que precisam ser lavadas com água e com sabão. Lava-me. Lava-me. São como vestes sujas que precisam ser lavadas com água e sabão. Purifica-me como um metal precioso que necessita de purificação. Davi dizia para Deus: eu preciso, Senhor, porque eu sou uma ferramenta preciosa na sua mão. Mas eu preciso de purificação. Com isopo, ramos de plantas, usados para ritual de purificação. Era como o leproso purificava-se. Meu Deus. Em Isaías 1:18 está escrito: vinde então, diz o Senhor, ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. E para terminar a live, eu sei que eu estou me aprofundando. Davi então vai para a oração final: cria em mim um coração puro. A coisa mais difícil é recuperar um coração puro. Eu sei que vocês estão gostando da live. Eu quero falar bem pertinho de você aqui. A coisa mais difícil que tem na vida é recuperar um coração puro. É muito difícil, pois é nele que permanecem as malícias e as maldades. Cria em mim. Davi não quer um coração reformado, remendado, costurado. O verbo criar do texto é o mesmo de Gênesis capítulo 1. Criar algo do nada. Ele queria dizer: Senhor, tira do nada, arranca do coisa alguma. É isto que Davi estava falando. Cria do nada. Ele tira do nada, arranca do coisa alguma e faz um coração novo para mim. E faz um coração novo para mim. É isso que Davi estava pedindo. Oh Deus, a maioria de nós quer perdão em cima de um coração velho. Não tem jeito, amados, com velhas lembranças e manias. Davi quer um coração zerar de existência, começar do zero, tudo de novo. Maria Antônia, tudo de novo. Sustenta-me com espírito voluntário. Ele havia perdido toda a voluntariedade para com Deus, isto é sério. Mas agora ele está dizendo aqui: Deus, me usa, me enche, me traz de volta a tua presença.
me traz de volta a sua presença. E eu termino com isso. Você me dá 2 minutos, eu vou concluir a live. 2 minutos. Que nós possamos reconhecer nossas culpas diante de Deus, para alcançar uma consciência tranquila e coração puro. Que nosso espírito seja reto e nós possamos voltar ao primeiro amor. Que o Senhor renove as suas forças em sua santa presença. Glória a Deus. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel, serei fiel ao meu Jesus. Vale a pena servir a Deus, gente. Vale a pena. O Senhor quer você de volta. Olha, eu sei que o Natal está se avizinhando, falta 9 dias para o Natal, 8, não sei. Mas se você quiser nos abençoar com alguma coisa para o Natal, eu estou aqui de mãos abertas para te receber. Amém? Eu não pastorei igreja nenhuma. Eu sou um pregador itinerante. Eu preciso do seu amor. Você sentiu que Deus falou com você na mensagem? Eu falei do meu coração. Aquilo que veio do coração de Deus ao seu coração. Eu sei que você tem passado por grandes desafios na sua vida. E eu sei, se eu perguntar a você que tudo vá bem com você, você vai dizer: pastor, se eu te contar, o senhor vai ver que eu tenho mais coisas a ser resolvidas do que aquelas que já são resolvidas. Eu sei disso. Mas você precisa ter um depósito diante de Deus. Ajude-nos neste Natal. Amém? Para que a gente possa ajudar a outros. Nós temos o nosso trabalho missionário aqui na cidade. E aqui na nossa cidade nós temos um leprosário, onde eu tive igreja durante 13 anos ali. Por um ministério grande em Belo Horizonte. E hoje nós temos apenas missões ali locais. Se você puder nos ajudar, eu te agradeço. Eu queria que você colocasse a tua mão direita no teu coração. E eu vou orar por você agora. Há muita gente aqui que precisa de oração. Há muitos que vieram buscar um toque de Deus, uma bênção de Deus. Oremos ao Senhor. Deus, eu te amo tanto. Te agradecemos tanto. Te louvamos tanto, Senhor. E nesta tarde venha dar a bênção para os seus filhos e suas filhas, Senhor. E nós te louvaremos sempre como deve ser. Há doentes na live, cura-os. Há problemática nas lives, resolva os seus problemas. Há desempregado na live, abra as portas de emprego. Aquele que está empregado, Senhor, multiplica as suas finanças. Dê um Natal de paz, felicidade aos seus filhos e às suas famílias. Cuida de mim, Senhor. Cuida, Senhor, de cada parte do meu corpo. Limpa, Senhor, os órgãos internos que eu tenho, Senhor. Coração, baço, fígado, pulmão, pâncreas.
rins, bexiga, tudo. E também da vida dos irmãos, Senhor. Purifica agora com teu sangue e vai arrancando para fora, Senhor, esse baço que está com problema. Arranca a doença que está nele. A doença do fígado, Senhor, a gordura ali, Senhor, a cirrose que está ali. Arranca para fora, Senhor amado. Essa diabetes tipo 2 que está correndo na sanguínea, no sangue dos teus servos, do teu servo, Senhor. Tira agora em nome de Jesus a diabetes tipo 1. O câncer, a leucemia, problema de pressão alta, dor na coluna. Tira agora, Senhor. Imóveis que estão à venda, causa na justiça, Senhor, do INSS. Jurídico, nos tribunais, esperando o julgamento, uma sentença final. Opera o teu milagre, coloca a sua mão ali, Senhor, e vai quebrando todas as paredes que estão bloqueando as bênçãos dos irmãos. Eu profetizo como seu atalaia, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Eu fui até nesse horário, amado, que o Espírito Santo falava comigo, não, continue, não pare. Um abraço no teu coração, um beijo no teu coração, e até amanhã, ou até segunda, ou até terça, ou até quarta. Assim dirá o Senhor. Leôncio, manda pro meu chat aqui qualquer coisa para a gente ver, para poder te abençoar, meu querido. Amém? Menino que gosta de viajar e de pregar e de cantar e louvar o Senhor. Porque eu agendo muitas igrejas e às vezes o pastor pergunta, o senhor conhece algum cantor, Senhor, pastor, que possa cantar antes da pregação? É por isso. Porque quando agendar uma igreja que o pastor está pedindo o cantor, eu já tenho o teu contato. Que Deus abençoe os amados irmãos. Que fique com esta palavra. Amém.